Muito bem, meus amigos, Lúcio Andreotti aqui do Movimento Policiais Liberais, e hoje, muita honra, estou recebendo aqui o chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, o delegado Joaquim. Uma grande honra recebê-lo aqui. Eu queria começar agradecendo a sua presença e te presenteando aqui com uma camisa nossa do Movimento Policiais Liberais. Deixa eu levar aí, muito carinho a gente tá. Vou mostrar aqui para as câmeras. A nossa camisa. Bom, e passo aqui carinhosamente pro delegado Joaquim. Muito obrigado, viu? Agradeço. É uma honra, né, estar aqui para conversarmos um pouco. Há pouco tempo você nos procurou, né, para que pudéssemos ter um papo. E não poderia me furtar porque, normalmente, concordo com os convites, porque é uma oportunidade para esclarecermos, né, sobre o que temos feito e até mesmo sobre nossas posições, né, acerca dos destinos que a gente imagina ser os mais adequados para a Polícia Judiciária brasileira. Maravilha, chefe. A gente que agradece o tempo cedido para nós. E eu queria começar pedindo um pouco para o senhor falar um pouquinho da sua trajetória na instituição, até chegar agora no topo, né, da carreira. E, enfim, fique à vontade para contar um pouquinho da sua história. Bom, muito obrigado. Primeiro é o seguinte, eu fiz o concurso para delegado de polícia em 1996. E logo na sequência, iniciei as minhas atividades no sul de Minas, na cidade de Monte Belo. Fiquei ali 2 anos, logo após fui removido para Belo Horizonte e trabalhei na Superintendência Regional de Segurança Pública por 4 anos seguidos. É uma oportunidade em que, naquela superintendência, éramos em 4 delegados e a função era coordenar as delegacias regionais no interior do estado. Logo na sequência, também comecei naquele momento a lecionar na Academia de Polícia, fiz pós-graduação aqui também na capital, fiz 3 pós-graduações, Direitos Humanos, Estudos da Criminalidade, em Ciências Criminais. Na sequência, fui para o gabinete da chefia da polícia, fui convidado, e lá iniciei uma nova trajetória. No gabinete, fui para a assessoria de planejamento. Ela não existia formalmente, mas logo depois ela foi concretizada, normatizada, e cuidar de planejamento, cuidar de projetos, cuidar do futuro da instituição. Preparamos um texto de lei orgânica naquela ocasião, foi um trabalho muito interessante. Em 2003, esse texto foi implementado depois, em parte, em 2005, depois tivemos mais modificações em 2008, 2010, e aí em 2013 se tornou realmente aí a nossa atual lei orgânica, a lei complementar número 129. Participei de todos esses momentos, tratando de promoções também, fizemos muitas modificações. Enfim, toda essa parte normativa vivida pela polícia aí ao longo desses anos, eu tive a alegria, a satisfação e a honra, de poder participar, de poder auxiliar e ser, então, o assessor que cuidou desta parte. Logo aí em 2015, e até 2015, foi 2015, fui para a área de inteligência, cuidar ali da coordenação de sistemas, fiquei ali mais de ano, depois fui para logística, fui adjunto da nossa superintendência de logística, fiquei lá também um período, quase mais uns 6 meses, quase um ano, depois fui ser o superintendente de inteligência, o chefe da inteligência da Polícia Civil. Saí de lá e fui para a coordenação de sistemas da Secretaria de Segurança Pública, a convite do então, secretário, doutor Sérgio Menezes, delegado da Polícia Federal. Naquele momento, fiquei ali mais um ano, depois acabou ocorrendo na transição aí do governo passado para esse processo seletivo e fui então escolhido aí chefe adjunto da Polícia Civil. Nesse momento, fomos para o gabinete e começamos lá com o chefe da Polícia Civil um trabalho para formularmos nosso planejamento estratégico, portfólio de projetos, e já ali no segundo ano surgiu a ideia de construirmos um plano diretor de modernização da Polícia Civil. E com o plano diretor de modernização, elencamos 10 eixos para a modernização da polícia e trabalhamos arduamente. Muitos colegas, éramos uma equipe, todas as carreiras, nós tínhamos alguém ali que o governo escolheu, e foi um trabalho muito positivo. Depois, já há 2 anos atrás,
praticamente, né? Acabei sendo convidado para ser o chefe da Polícia Civil. Esses trabalhos ali no começo foram concluídos em termos de preparação de normas, foi para a Assembleia Legislativa e ali começaram as discussões. As discussões foram interrompidas exclusivamente pelo fato de que o Minas Gerais passa por uma dificuldade financeira, as contas estão organizadas de certa forma, a casa está sendo arrumada, mas de qualquer maneira os problemas ainda persistem e o RRF é um tema hoje aqui em Minas Gerais que tem a prioridade do governo e aí a pauta da Assembleia foi travada. A gente espera que com o destravamento dessa pauta que haverá de ocorrer a curto espaço de tempo, os projetos retomarão e com o governador eu tenho dele o compromisso de que isso para nós, para a Polícia Civil, para o governo dele, para nosso governo, é uma prioridade absoluta no caso da Polícia Judiciária. Maravilhoso, maravilhoso. Isso é importantíssimo. Imagino que o senhor deve estar falando um dos projetos que é o PLC 65 de 2021, né? Um desses projetos que o senhor citou. Exatamente, Né? exatamente. E antes de a gente entrar nesse projeto, o senhor gostaria de elencar algumas mudanças, algumas realizações que os senhores fizeram nesses 4 anos de gestão? Olha só, nesses 4 anos, o nosso foco é a gestão da instituição. Fortalecimento da gestão, fortalecimento da nossa imagem institucional, para que a gente possa ser, com isso, mais reconhecido, mais respeitados, policiais civis, todos nós, e servidores civis, mais valorizados. Esse é o nosso foco. A gente focar na investigação criminal. Aquilo que dá para nós e para a sociedade a alegria de termos aí, podemos falar, né, que a gente vive num estado seguro e que a polícia é eficiente, ela tem condição de entregar bom produto. Fizemos concurso para sermos servidores e, como servidores, entregar elucidação de crime. Então, nós focamos todo o nosso trabalho nesse direcionamento. E não é à toa que o nosso planejamento estratégico, nosso portfólio de projetos, que o nosso plano diretor tem toda a energia nossa nesse direcionamento. A gente quer facilitar internamente, inclusive a gestão, desburocratizar em alguns aspectos, os sistemas de promoções, pretende fazer modificações para que a gente tenha maior condição de focar realmente no nosso trabalho, evitar conflitos internos, né? E os conflitos internos eles precisam ser minimizados, né? O que alguns chamam até de autofagia interna, né? Porque toda organização tem lá suas dificuldades, e algumas de forma mais intensa. E a gente sabe que a Polícia Civil, internamente, ela precisa de passar por modificações, e nós focamos nisso. No campo por exemplo, da modernização tecnológica, nós adotamos aqui em Minas Gerais iniciativas como, por exemplo, o plantão digital, que é um flagrante por videoconferência, que já existe também em alguns outros estados. Hoje nós estamos, exatamente nesse mês de novembro, tratando da expansão. Minas Gerais é um estado que tem 1/6 da federação em número de municípios. É o segundo maior estado brasileiro, né, em termos assim de polícia judiciária. Nossa polícia é a segunda maior do Brasil. E gerir, né, esse serviço não é fácil. Disponibilizar ele para todo cidadão mineiro não é fácil, e inclusive com eficiência. Então, nós precisamos otimizar os nossos recursos humanos, precisamos trabalhar com inteligência, com método, né, adequar os nossos métodos de trabalho, reconhecer que a tecnologia existe e que ela pode nos auxiliar muito para que os nossos recursos humanos sejam, digamos assim, com a mesma quantidade de pessoas, com a mesma quantidade, tem condição de produzir mais. Então, nós focamos muito nisso. Aqui nós tivemos também, nesse ano de 2022, a modernização da identificação civil e criminal em Minas Gerais. Já uma demanda de 20 anos concretizada agora. Então, nós estamos expedindo o que nós chamamos de RG Express, chega na casa do cidadão e não chegava antes. Então, agora não precisa mais de impressão digital, não precisa mais de fotografia. Essa é uma das iniciativas muito importantes, além do plantão digital. Eu estava dizendo que em novembro agora nós estamos já para expandir mais ainda o plantão digital e vamos alcançar aí mais de 90% do nosso estado de Minas Gerais, se Deus quiser, agora até meados de janeiro. Uma outra medida muito importante que também fizemos é a questão do nosso PPJE, que é o Procedimento de Polícia Judiciária Eletrônico. Essa tramitação dos nossos procedimentos para o Poder Judiciário
Deus quiser, isso já acontece com alguns procedimentos, como é o caso do TCO, como é o caso dos expedientes apartados de medida protetiva em relação às mulheres, né, violência doméstica. Mas a ideia é que todos os procedimentos de polícia judiciária, esse é o nosso, dizer, a nossa meta, é que todos os procedimentos de polícia judiciária sejam tramitados eletronicamente, para que não haja mais papel nas delegacias de polícia. Parece difícil isso acontecer, mas esse é o nosso foco. Não haja mais papel nas nossas delegacias de polícia. E aí, os nossos policiais deverão ser gestores de informação, na verdade, né, lutar para desvelar o crime, aplicando... Fabricar burocracia, né? Exatamente. Então, aí que está essa essência do nosso trabalho, focar na investigação, modificar os métodos, né, capacitar melhor os nossos profissionais, de modo que eles possam ser realmente aplicados na atividade, conforme, inclusive, as suas habilidades profissionais. Cada um tem uma habilidade para uma coisa, um tem habilidade para trabalhar na área, digamos assim, operacional, lá na CORE, né, que é a coordenação dos nossos recursos especiais, o outro vai ter uma habilidade para operar drone, o outro vai ter uma habilidade para trabalhar com os crimes cibernéticos, e cada um tem lá as suas habilidades, aptidões, né? Um tem mais habilidade para organizar o nosso acervo de informações ali, de procedimentos, enfim. Aí é o nosso foco, portanto. E a gente vem percebendo que o senhor vem trazendo mudanças consideráveis, sempre no sentido de modernizar, né? Isso acho que é bem a cara desse governo que a gente tem aqui em Minas Gerais, né? De desburocratizar, modernizar, né? E simplificar procedimentos e tudo mais. Só que a gente sabe que isso aí acaba esbarrando sempre em interesses classistas, né? Muitas vezes até mesquinhos. Como é que o senhor enfrenta isso, né? Porque toda mudança considerável, né? Uma mudança um pouco mais, acaba incomodando um pouco aqui, um pouco ali. Então eu imagino que o senhor até venha sendo atacado, até com as famosas fake news aí de hoje em dia, né? Que vem. Como que o senhor lida com isso? E como é que é possível transpor isso? A gente superar esses obstáculos? Ou esses interesses são muito, muito grandes a ponto de frear esses avanços que... Bom, infelizmente, existe mesmo alguns colegas que resistem às mudanças, né, que ainda são apegados aos métodos já ultrapassados, de certa forma. Alguns ainda gostam de máquina de escrever, eu imagino, né? Outros gostariam de ter nas mãos aquelas filmadoras que você usa no ombro, né? Então, é o seguinte, tem um certo, digamos assim, né, às vezes um pensamento já um pouco já ultrapassado. O que eu quero aqui destacar é o seguinte, que para nós tem muito valor as experiências antigas, as experiências novas, a gente não é o novo e o velho que em si não é um problema, né. A gente tem muitos colegas, mais antigos que vê essa modernização com olhos absolutamente, brilhantes, né. Então e tem colegas que acabaram de entrar e que desejam uma polícia lado setecentista ainda, adora as histórias lá de Pelo Vasto Caminho, eu imagino, né. Provavelmente eles brigaram com o inventor das lâmpadas, né? Eles queriam proteger os fabricantes de velas, né? Exatamente. Infelizmente, nós temos colegas que pensam dessa forma que eu considero equivocada. Os ataques, eles são naturais quando existe alguém ou algum grupo ou pessoas obstinadas para mudar instituições. Isso é próprio da Polícia Civil, isso é próprio de todas as, né, de todo segmento, e aqui não tem sido diferente. Então, nós temos sido austeros em certas questões, né, ligadas, por exemplo, à nossa própria imagem institucional. A gente quer uma polícia íntegra, que execute bem o seu serviço, respeitada pelo cidadão, e toda a instituição tem problema, então a gente tem focado em eliminar, em reduzir ao máximo esses problemas. E as resistências elas existem porque isso naturalmente que vai contra os interesses de alguns, mas o nosso foco é no interesse público, né. E a gente, quando chega a dirigir uma organização como a Polícia Civil de Minas Gerais, que é a segunda maior, como eu estava dizendo, nós não podemos perder essa oportunidade. E as entregas são entregas que são feitas em equipe. Então o ataque que às vezes chega a mim, ele não deixa de ser um ataque a toda a nossa equipe. Então, graças a essa equipe, eu encontro motivação para seguir adiante e não me deixo muito abater. A gente sabe que do ponto de vista até de entidade de classe, né, hoje eu me encontro sim, aí algumas dificuldades, nessa caminhada. Mas
eu posso afirmar que essas dificuldades, elas serão transpostas, porque os problemas não são pessoais, né? Os problemas estão ligados aí realmente a essa modernização da instituição. Nós não vamos abrir mão disso. O governo já disse que também não vai abrir mão disso. Estamos no caminho certo, a gente acredita nisso, estamos prontos para o diálogo com quem quiser, da forma que quiser. A gente só pede que seja com ética, seja com respeito, porque por trás das pessoas existem aí a família, existe a representatividade da chefia institucional. Eu, por exemplo, já não é uma nem duas vezes que sou vítima de fake news, sim. Mas vários colegas solidários ligam. Olha, infelizmente, isso aí é bizarro. Quer dizer, as pessoas olham montagens das mais diversas, mas enfim, para quem tem uma Os vida. ataques só mostram que o senhor está no caminho certo, né? Porque você está atacando. E a minha vida está aberta para checagem de quem quer que seja. É só falar comigo, não, só procura. Está aberta para quem quer que seja, para checar o que quiser. De trás para frente, de frente para trás, de cima para baixo, de baixo para cima, como quiser. O que a gente ganha com isso é poder realmente estar nessa liderança de um processo, é o maestro de uma orquestra. Eu sou mais um nesse processo. E graças a Deus, essas pessoas, muita gente tem esperança de que a polícia vai melhorar, e eu trabalho muito com essa perspectiva, conto muito com essas pessoas. Elas são muito importantes para o nosso trabalho. Família. E pode contar com a gente também nesse processo. E para esgotar até esse tema, a modernização, a gente falou de forma mais geral, mas para finalizar esse assunto, o senhor quer citar os tópicos que esse projeto traz, os mais importantes, o que mais modernizam, entrar mais um pouco no detalhe? Cara, eu gostaria sim. Os eixos, né? Aqui em Minas Gerais, a gente está trabalhando para modernizar os aspectos ligados à correição, ligados também a promoções, a remoções, a carreiras. Quais são as carreiras, a estrutura dessas carreiras, cargos comissionados, a estrutura organizacional, como que funcionaria os níveis das nossas estruturas aí da instituição, também perícia oficial, também Detran, eixos aí importantes. Enfim, esses são os eixos que eu considero assim, mais importantes, e também a questão do nosso regime de trabalho, né? Também o regime de trabalho. Então são eixos muito importantes, é por isso que o projeto é denso. As pessoas, sabe o que eu percebo? Elas querem uma mensagem de TikTok, de 1 minuto para poder falar de um projeto que tem 120 páginas. Então, e a mensagem de TikTok é o seguinte: primeiros 30 segundos você tem que captar, né, o seu interlocutor, tem que fazer com que ele continue mais 30 segundos. E depois você tem que convencer ele dentro dos 30 segundos sobre os 10 eixos. É isso que eu acho que alguns policiais querem que seja feito. Eles preferem ir para o WhatsApp, ficar nos grupos falando sobre o que não leu, sobre o que não leu. Então, como vai debater? Ele não leu, então não tem como debater, ué. Ele está pré-concebendo algo que ele nem conhece. Então é preciso aprofundamento. E é preciso, não é só aprofundamento na leitura do texto, é preciso reflexão sobre o cotidiano, especialmente aqueles policiais que já têm aí 5, 10, 15 anos, 20 anos. Pensa no que ele fez ao longo da carreira dele e veja o que está escrito e vê se funciona ou se não funciona o que está escrito e por que não funciona. Porque, na verdade, às vezes, o que a gente nota é que a pessoa está preocupada com o seu próprio umbigo. Ele não está preocupado com a instituição, ele não está preocupado com a sociedade, ele está preocupado com ele, individualmente. Desses eixos, qual que é o ponto mais crítico, onde tem mais resistência, e por que o senhor imagina que tem essa resistência? Vamos lá. Os 2 eixos mais difíceis para nós é o eixo perícia oficial e o eixo junção de carreiras. São os 2 eixos mais complexos desse projeto. E o primeiro eixo, vou ficar aqui nesse momento com perícia oficial. O eixo perícia oficial, porque no Brasil, você bem sabe, no Brasil houve uma onda de autonomia do ponto de vista institucional, não é autonomia para o exercício da função, é independência da instituição, autonomia no sentido de independente e separação da perícia das polícias civis brasileiras. Do organograma ali do organograma mesmo do próprio órgão maior chamado Polícia Civil, né?
A perícia oficial ela não é uma polícia do ponto de vista da nossa Constituição Federal, né? Nós temos ali arrolado de forma taxativa os órgãos policiais. Você pode até pôr o nome de polícia, pode até pôr, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, você pode até pôr o nome de polícia, mas se não está no 144, não é polícia. A polícia científica, ok, está fora da polícia? Está fora de uma polícia? Exemplo, está fora da polícia civil? Pode chamar a polícia científica, que no fundo é um órgão administrativo do Estado, porque polícia, poder de polícia, também o serviço sanitário tem poder de polícia, a polícia tem poder de polícia, mas outros órgãos do Estado têm o chamado poder de polícia lato sensu. Então, a perícia oficial, ela imaginou esse movimento que já vem aí de 3 décadas, né, mais ou menos, desde o começo da década de 70. Então, começou imaginando que seria possível lá e seria fácil, seria tranquilo criar mais um órgão chamado Polícia Científica na Constituição, no artigo 144. Bom, não conseguiu até hoje. Conseguiu ter uma PEC, inclusive está tramitando no Senado Federal nesse momento com esse propósito, e que tem encontrado dificuldade para a tramitação. Essa é a mais pura realidade. E se assim o Congresso Nacional entender, que seja feito. Mas enquanto isso não acontecer, alguns têm puxado essa discussão para o âmbito dos estados. E alguns estados conseguiram, já vários estados. Minas Gerais entrou nesse debate ao longo desse estudo aí sobre modernização. Esse debate foi muito intenso. Esse debate gerou manifestações muito contundentes de alguns pela separação e outros pela não separação. No âmbito dos médicos legistas, eu poderia aqui dizer que tenho os contatos que eu recebo, de nenhum até hoje, nenhum único contato foi pela separação. E, por outro lado, no caso dos peritos criminais, dezenas também pela não separação. E, claro, muitos também pela separação. Então, a divisão está mais no campo aí dos peritos criminais. E muito por Eles uma querem se separar, querem se separar. e o PLC, E o ele PLC não... não proporciona essa separação. Então, porque essa foi uma decisão tomada também, não foi pela Polícia Civil, é importante que eu registre isso, né? Não foi pela Secretaria, foi composto um Conselho Estadual de Modernização Administrativa, o governo do Estado fez isso, foi feito um estudo colocando os prós e os contras, isso está nesse plano diretor de modernização. Quem for lá vai ler os prós e os contras, eu sugiro que faça isso, que leia. É importante ler, nós conseguimos fazer esse apanhado observando o que acontece nos diversos estados brasileiros. Se a gente estiver focado realmente na apuração de crimes, se a gente estiver focado na melhoria da Polícia Judiciária brasileira, esquece. A separação da perícia é negativa, não é positiva. Agora, se a gente quer reduzir problemas também, esses bate-bocas, esses ruídos internos, aí tudo bem, mas seria aí uma medida já para atender o que a gente chama de reivindicações classistas. Antes de a gente entrar nesse mesmo eixo, só com relação à fusão dos cargos, né, de escrivão e investigador, esse ponto da perícia, né, que independentemente de separar ou não, né, o que eu enxergo, que nós, né, do movimento enxergamos, que é um grande problema, né, na questão da perícia, a investigação, são 2 pontos, né? Uma é o distanciamento, até físico, dos peritos, né, que com a separação talvez fique ainda mais agravada, né? E a banalização da perícia no sentido de que tudo é perícia. Então, se tudo é perícia, para nós a perícia não é nada. A perícia tem que ser algo assim. O cara é perito. Então, aquilo é só ele que consegue fazer, né? Nós temos no movimento um integrante, que é o Eliel, que ele é policial, ele é brasileiro, só que ele é policial na polícia do condado de Los Angeles, há 15 anos já, né? E o que acontece? O que ele fala lá pra nós? Ele fala assim que é absurdo, né? A gente, tudo aqui que a gente pega, objeto, tem que mandar pro perito. Tudo que a gente pega pro perito. Então, lá, ele atende uma ocorrência, muitas coisas que são simples, que não exigem um conhecimento muito elevado, né? Os próprios policiais, né, são treinados e têm a fé pública para isso, né? São o Estado, a representatividade do Estado, e eles mesmos fazem a perícia, né? Por exemplo, a lesão corporal leve, por exemplo, que a própria vítima ali tá falando que só foi aquele arranhão, não sei o quê, o próprio policial, ele constata aquilo, né? E outras coisas pequenas. Você não precisa mandar para um pedaço de madeira pro perito para falar que aquilo é um pedaço de madeira e tirar uma foto, né? Então, se tudo é perícia, o perito é um fazedor de laudos lá, de coisas inúteis, e os casos importantes acabam demorando muito para os laudos ficarem prontos, porque ele tá fazendo papel, né? Então, talvez também com esse distanciamento ainda maior, né? Então, a gente é muito a favor da perícia, do perito estar próximo, inclusive fisicamente, das equipes, né? Então, chega uma vítima de violência doméstica, já tem uma pessoa lá para
constatar. Já tem um perito lá para constatar, ou uma perícia ali, mas o perito tá junto com a equipe que investiga, porque ele é um investigador também, né? Então a gente vê esses dois pontos que acho que também cruzam um pouco com Sem esse dúvidas. ponto. Muito boa essa sua observação, porque nós não podemos banalizar, né, a atividade pericial, e Rainha das provas, né? que é considerada a rainha das provas, né, na literatura. E diante da sua observação, só reforço que nós precisamos de cuidar desse assunto pelo Brasil afora, né. Isso não é só Minas Gerais, mas isso é um fenômeno que tem acontecido no Brasil. O perito deixa de ser perito dessa forma, né, na prática. Então, nem tudo precisa de um exame pericial. Então a gente, quando aqui estamos a cuidar da cadeia de custódia, a cadeia de custódia da prova pericial. Então nós temos passado aqui nesse momento por essas discussões no âmbito da administração superior da Polícia Civil. É muito importante essa sua observação, realmente. Eu penso, mais ainda, né, e se fizermos isso de forma clara, os peritos, eles se tornam mais valorosos ainda, porque se tornam mais imprescindíveis, naturalmente, para a realização daquela missão. E essa aproximação, porque é fundamental, e que ocorra, via de regra, uma discussão entre quem está investigando, buscando as provas, digamos, imateriais, com aquele que está buscando aí a constatação e o exame de uma prova material, né, o que a gente também chama aí de prova tangível e intangível, né. Eu não gosto muito da expressão, já vou dizendo, de prova subjetiva e prova objetiva, porque, quando eu olho para uma prova, vai dizer, prova objetiva, ele não tem que escrever, ele não vai resultar num laudo, e para escrever não escolhe palavras, então se ele escolhe palavras, já caiu aí para o campo da subjetividade, e isso é quantificável, né, e do mesmo modo, porque as provas imateriais ou as provas intangíveis, elas têm muito de objetivação, via de regra. Então, é isso, essa aproximação entre investigadores, de um modo geral, que somos todos nós, estamos a investigar o crime, esses investigadores, de um modo geral, precisam de estar de mãos dadas. Perfeito. E no ponto, então, para finalizar, né, esse assunto aí, com relação ao ponto, então, da fusão dos cargos da base ali, né, dos escrivães e dos investigadores, né? Me chama muita atenção que em pleno século XXI, ano de 2022, com a era da robótica, da nanotecnologia, da internet e tudo mais, da simplificação das coisas, né? E a gente tem ainda a figura do escrivão de polícia, que no automodelo é um protagonista ainda, que leva o piano nas costas ainda, né? Então, eu acho que passou da hora já passou do time já de mudar isso, né? E vocês estão vindo aí com essa modernização, né? Com essa fusão, e encontra a resistência. Então, eu queria falar um pouco sobre a ideia dessa fusão, a resistência que encontra, e qual que é a ideia, até a questão dos agentes administrativos, para ficar a cargo de alguma burocracia residual. Enfim, queria que o senhor explicasse pra gente um pouco esse ponto também. Tá bom. O que me chama muito a atenção, e aí eu vou começar da seguinte forma: me chama a atenção de de forma, assim, de forma quase que me estarrece, é que uma parte da resistência venha dos investigadores. E por que isso é estarrecedor de algum modo? É porque boa parte dos investigadores lutam por carreira única. Então, se ele é a favor da carreira única, a pergunta é: por que que não pode juntar escrivão com investigador? Então ele não é a favor, na verdade, de carreira única, está usando de um engodo, né. Então, e por que ser favorável? Por que isso é importante? Considero que é importante, porque, nós precisamos evitar repetições, né. Muitas das vezes, o que um investigador capta numa cena de crime, ou o que ele faz de levantamentos, por que não ele ser o condutor, eventualmente, de uma determinada oitiva, já que ele conhece mais profundamente aquilo que ele mesmo já buscou, já levantou, já garimpou, já descortinou. Ele precisa ali de uma oitiva, porque nós estamos concentrados quando a gente, fala aí, da função do escrivão, a gente está normalmente falando da redução a termo de oitivas, de uma fiança, né, também, da formalização de autos de apreensão, de restituição,
né? E da parte dos delegados, é importante que eles compreendam que isso otimiza o trabalho deles, isso acelera a produção, na minha concepção. Isso reduz os custos do trabalho policial, né? E isso dá mais, digamos assim, uma maior aproximação eh, 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 da realidade, do real, né? Se a gente busca a verdade real, eh, ser a mesma pessoa, a mesma equipe que vai desde o princípio ao fim ali naquela captação de elementos de natureza, como já falamos aqui, né, de intangíveis e imateriais, isso, a fidedignidade disso eleva, os depoimentos, daqui a pouco serão gravados, né, já são em muitos lugares gravados, aqui nós já começamos, né, em algumas unidades, fazer a gravação das oitivas. Então, não é que tem que se reduzir a termo, né, E o delegado ele vai presidir uma equipe com mais dinamismo, sem essa ruptura do fluxo de informações, que tem esse modelo fordista, né? Esse modelo fordista em que um parafusa, um martela, um vai até aqui, e aí quando o cara parafusa, ele para aí e não sabe mais o que está acontecendo aqui. Exatamente. Não tem uma continuidade. Né? Exatamente. E às vezes você intima para ir à delegacia, imagine você, um local de crime, equipe de investigação. Ele faz alguns levantamentos e ele faz um relatório ali chamado comunicação de serviço. Vai lá na delegacia, o delegado olha e despacha para o escrivão para intimar aquela pessoa para vir à delegacia para prestar um depoimento. Às vezes, não raramente, esse depoimento é colhido pelo escrivão. Depois o delegado vai ler e fala assim: peraí, eu quero ouvir novamente. Tem uma dúvida que ficou aqui, eu quero ouvir novamente. Uma pessoa, às vezes, vai 2, 3, 4 vezes na delegacia de polícia, às vezes se desloca 50, 100 quilômetros para prestar um depoimento em certas regiões do estado. E aí, imagine você, essa equipe no local, na sua primeira abordagem, eh, já não seria o momento ali de colher ali um depoimento gravado naquele ambiente? Claro, segundo uma metodologia previamente definida, segundo uma formalidade mínima que naturalmente tem que haver, né? A gente precisa de usar a tecnologia a nosso favor. Hoje todo mundo tem um aparelho, telefone celular, né? Assim, o certo é que ou o Brasil enfrenta isso, ou as polícias judiciárias elas devem enfrentar isso, devem aceitar esse desafio de se modernizar, ou elas ficarão aí obsoletas, ficarão vivendo do passado. Perfeito. Chefe, com relação à realidade aqui de Minas Gerais, né? Quais os crimes de maior incidência, quais as maiores dificuldades, por ser um estado muito grande, né? A questão de efetivo, né? A questão de efetivo eu acho interessante, porque todas as polícias do Brasil inteiro reclamam dessa questão da falta de efetivo, né? E, de fato, existe mesmo um déficit de servidores, né, policiais, né? De fato existe. Porém, tendo em vista um modelo muitas vezes arcaico, burocrático, em que às vezes mais da metade do efetivo está a cargo de burocracia, né? A gente acaba não sabendo exatamente qual que é esse déficit. Porque se a gente aloca mal os nossos recursos humanos, a gente está aumentando ainda mais, aprofundando ainda mais esse déficit, né? Então, como é que é a realidade de Minas Gerais, assim, em termos de criminalidade, de déficit de servidores, por conta de ser um estado muito grande? Como é que é a realidade que vocês enfrentam aqui em Minas? Pois bem, eu já ressaltei aqui agora há pouco, né? Minas Gerais, 853 municípios, mais de 20 milhões, né, de habitantes, e tem sido considerado aí, segundo os dados oficiais, relativamente aos crimes violentos, um estado bom para se viver. Estamos entre aí os melhores colocados do Brasil. Isso para nós é motivo de muito orgulho. Isso é fruto do trabalho árduo de muitos policiais. Isso seguindo o modelo que nós temos aí. Se nós mudarmos o modelo, a possibilidade disso melhorar mais ainda é um fato, é uma hipótese factível, bem factível. Eu quero ainda acrescentar que, a respeito do efetivo, nós poderíamos ter 20.000 pessoas, 25.000 pessoas, e às vezes estarmos aí prestando mau serviço, segundo o método que se adote, segundo o processo de trabalho que se adote. Eh, eu costumo dizer, acerca do plantão digital que nós instituímos em Minas Gerais, que se nós tivéssemos 20.000 pessoas, ainda assim nós implantaríamos o plantão digital, porque ele é uma forma de otimizar os nossos recursos humanos, otimizar o emprego. Eu preciso de otimizar o emprego para aquilo que é relevante, para aquilo que é necessário, né. Então,
nós, agora em dezembro, estaremos com o ingresso aí, mais de 850 servidores. Ao longo desses 4 anos, o ingresso foi positivo. Nós tivemos aí concursos para todas as carreiras, já 20 anos atrás, já não acontecia assim concurso para exatamente todas as carreiras policiais, inclusive as administrativas. Nossas carreiras policiais aqui em Minas Gerais é delegado, médico legista, perito criminal, escrivão de polícia, investigador de polícia e, no caso aí dos administrativos, nós temos a carreira de analista e de técnico assistente e uma terceira carreira que está em extinção, que é o auxiliar. O emprego desses servidores administrativos para certas atividades das unidades policiais é muito importante que isso seja feito realmente, deixando a atividade policial para aquilo que, de fato, exija conteúdo investigativo, né? O policial está aí para investigar, né? Então, a gente precisa de separar certas burocracias das nossas unidades, para que sejam elas executadas pelos servidores administrativos. Agora, é um processo, né? É um processo e gasta-se um tempo para chegarmos nisso. A gente estava levantando até uma informação, não sei se eu vou falar os números certos agora, eu fiz até um vídeo que fala esses dados, né? Eu vou tentar lembrar, vou falar, se qualquer coisa a gente coloca no vídeo aí a correção dos números. Mas a gente está vendo que o FBI, por exemplo, ele tem 10 mil agentes da FBI, né? E tem algo em torno de 22 mil professional staffs, que seriam os agentes administrativos, ou, né, atividade meio, né? Então você vê, eles ocupam mais do que, até mais do que, né, agentes do FBI, a parte meio, atividade meio. Para que não reste nenhuma burocracia para quem tem a atividade fim como foco, né? E imagino eu que na nossa realidade, fazendo adaptação para a nossa realidade, seria ocupar a instituição com profissionais valorosos, né? Mas que vai ter um custo menor, porque a formação dele vai ser muito menos custosa, ele não vai ter uma arma de fogo que custa 7 mil, 8 mil, sei lá, 10 mil reais, né? Provavelmente é um servidor de ensino médio, né? Um ensino superior, então, acredito eu que seja bom para investigação, para atividade fim, a gente ocupar com esses profissionais, né? Concordo absolutamente com isso. Mas a gente, como eu falei há instantes, né, é um processo. Isso ainda vai demorar um pouco, né? Aqui em Minas Gerais, essas 3 carreiras administrativas somam um efetivo de 1.500 pessoas, pouco. E policiais, as 5 carreiras somam um efetivo de 9.500 pessoas. Então, nós precisamos mesmo aumentar aí o número de servidores administrativos para a nossa instituição. E essa colocação feita de que certas atividades devem ser deixadas, né, ou aplicadas para os servidores administrativos, isso é necessário que haja mais foco nisso, e isso seja modificada, essa realidade atual. Com o número que nós temos de policiais, com o método modificado de execução das funções, a gente consegue produzir mais e especialmente se eles todos, né, imagine, estivessem bem tranquilos relativamente à sua condição de trabalho, à sua logística, não é isso? Nós temos aqui policiais civis em Minas Gerais ainda, contra a nossa vontade, naturalmente, aplicados para fazer os serviços administrativos do DETRAN, que é o único estado que tem a atividade de trânsito com a polícia judiciária. Então, nós não estamos contra os policiais civis quando a gente concorda de retirar o DETRAN da Polícia Civil. Nós não estamos contra, muito pelo contrário, nós estamos querendo fortalecer ele com a sua atividade nesse concurso para investigar crime, né? Então, nós precisamos melhorar aqui, temos consciência disso, para isso existe o nosso plano diretor de modernização da Polícia Civil. Perfeito. E, inclusive, os nossos colegas, né, policiais civis, precisam entender que a gente só vai ser realmente valorizado se a gente tiver credibilidade. E para a gente ter credibilidade, a gente tem que entregar, né, um serviço satisfatório, um índice de esclarecimento de crimes satisfatórios, um bom atendimento e tudo mais, né? Então, os colegas, às vezes, eles ficam muito no salário, aposentadoria, disso, daquilo, mas esquece de, em paralelo a isso, né, porque é legítimo também essa briga, né? Mas em paralelo a isso, a gente como modernizar a polícia, como melhorar o atendimento, né? Porque senão, como é que você vai pedir pro cidadão o aumento se você não tá entregando, né? Na iniciativa privada, muita gente já estaria no olho da rua, né? Exatamente. O que distingue o nosso trabalho hoje, de toda a nossa equipe na Polícia Civil de Minas Gerais, é esse olhar diferente para a instituição, sabe? Para essa mudança que é fundamental. Não adianta você realmente buscar reivindicações de melhorias salariais se você é questionado sobre certas condições suas, no aspecto seja ele das entregas, como a elucidação de crimes,
ou seja, do atendimento ao cidadão, ou ainda da própria integridade, ou dúvida a respeito dela. Então, nosso foco tem sido melhorar isso, né? Isso é o que distingue a gestão atual, muito focada com esse direcionamento. É isso. Maravilha. Com relação a não sei se o senhor vai ter esses dados, né, aqui de cabeça, mas uma coisa que é bastante preocupante, né, para nós é o impacto da violência na economia, né? Então a gente vê que o custo do Brasil, ele aumenta muito por conta da violência. Então, todos os empreendimentos, os empresários, toda a cadeia produtiva, ela perde muito porque tem que gastar com questões de segurança, por a gente ter uma sociedade violenta, por ter um índice de crimes muito, muito alto e tudo mais. Com relação a Minas Gerais, assim, não sei se o senhor vai ter um dado ou alguma noção disso e tal, mas o impacto da violência, né, da insegurança pública na economia, vocês têm alguma... Não, do ponto de vista de números, eu seria prematuro aqui fazer algumas reflexões neste instante. Mas eu tenho condição aqui de ressaltar que, ao longo desses 4 anos, nós tivemos números importantes para mostrar na segurança pública, entregas reais, entregas efetivas. A segurança pública de Minas Gerais melhorou nesses 4 anos. E, ao mesmo tempo, posso dizer que o desenvolvimento econômico foi na mesma direção. Existe uma correlação nisso, e nosso governador sempre ressalta, e isso já há muito tempo a gente tem essa reflexão, é de que para haver realmente desenvolvimento, para que as empresas tenham condições, coragem de aplicar recursos em algum lugar, muito melhor, tanto melhor, que aquele ambiente não seja degradado, seja um ambiente pacificado, e com vários colegas, sejam eles empresários ou pessoas dedicadas a essa questão econômica, atividade econômica, são muitos os que fazem esta reflexão conosco. Então, o nosso trabalho, a Polícia Judiciária, com os elementos investigativos, ela, com seus dados, ela traz condições para que as intervenções no campo social, no campo econômico, elas aconteçam. A gente com o crime, a análise do crime, ele induz reflexões no campo das políticas econômicas, sociais e até no campo da educação. É por isso que é preciso haver uma interdisciplinariedade nas reflexões. E um governo bom é aquele que junta tudo isso para fazer iniciativas tanto para melhorar a segurança, mas quanto também para melhorar esses outros setores, né? Eu considero que nós vamos ter agora nos próximos dias aqui, em Minas Gerais, pelo Conselho de Criminologia, até alguns debates sobre a economia do crime, né? Então, que o Conselho de Criminologia vai fazer. Então, a gente tem realmente que se dedicar a essas análises, né? Então, fica aqui apenas uma colocação de que, quanto melhor for a segurança pública, melhor o Estado estará para atrair investimentos e empreendimentos de maior envergadura. Vamos lá, agora a gente vai para um bate-bola de perguntas e respostas rápidas aqui, tá bom? Vamos lá. Chefe Joaquim, delação premiada em mais hipóteses do que a gente tem hoje na nossa legislação. Opinião do senhor? Bom, eu vejo o Instituto da Delação Premiada como algo muito positivo na elucidação de crimes no Brasil. Maravilha. Dedicação exclusiva dos policiais. Ok. Respeito da dedicação exclusiva, o que eu considero que é absolutamente necessário que o policial cumpra o seu regime de trabalho naquele período com dedicação exclusiva. Vamos lá. Penalização de quem descumpre regime aberto e medidas cautelares. Tudo bem. No geral, sou contra a criminalização de comportamentos. Aquilo que tem danosidade social é o que precisa ser criminalizado. Maravilha. A criação... Bom, então nessa esteira de penalizar ou não, a descriminalização dos crimes contra a honra. A favor. Penso que esse assunto é tema de natureza civil. A criação do tipo penal de perjúrio. Eu sou contra. Compreendo que, no campo do direito de se defender, o acusado pode sim faltar com a verdade. O que o senhor acha sobre o Instituto
do plebiscito para alguns temas penais. Por exemplo, redução de maioridade penal, essas coisas, deixar a cargo da população decidir. Plenamente favorável, desde que isso viabilize com antecedência um amplo debate. O uso de algemas por parte dos policiais. Pois bem, sou plenamente a favor. Como sabemos, são 3 as hipóteses, né? Nos casos de resistência, quando existe fundado receio de fuga e risco à agressão à integridade física, seja do conduzido, seja do policial ou de terceiros. Sou, portanto, plenamente favorável e o seu uso deve ocorrer segundo a discricionariedade do policial, com moderação, preocupado sempre com o dever de justificar o seu uso. Redução de maioridade penal. Sou contra. Saidinha temporária e progressão de regime. A respeito da progressão de regimes, compreendo que deve ser tratado com muito, mas muito maior rigor que o que tem ocorrido. A sua opinião sobre a atual audiência de custódia. Muito bem, sou a favor e que ocorra a partir das delegacias de polícia por videoconferência. O que o senhor acha sobre o aumento do limite de 40 anos, que antes eram 30 anos, de pena na execução das penas? Bom, sou plenamente favorável, agora naturalmente que em certas situações. Nós sabemos que existem delinquentes, criminosos, que 30 anos, 40 anos é pouco para eles. Termo circunstanciado elaborado pela Polícia Militar. O senhor é a favor ou contra? Sou plenamente favorável que o termo circunstanciado de ocorrência seja feito não somente pela Polícia Militar, mas também por outras instituições da segurança pública. Evidentemente que, desde que não contenha elementos que exijam investigação criminal, porque essa é uma atribuição da Polícia Judiciária. Vamos lá, e para finalizar, o que o senhor acha sobre o ciclo completo de polícia e a carreira de entrada única? Muito bem. São 2 temas de altíssima complexidade no nosso meio. O ciclo completo é importante destacar aqui a respeito dele. Primeiro, sobre o seu conceito, né? Nós temos um número considerável de ponderações para se fazer a respeito do próprio conceito. Então, prefiro deixar essa colocação para uma outra oportunidade, as minhas reflexões a respeito disso. Demoraria. E segundo, sobre a entrada única para as carreiras policiais, esse é um tema que precisa ser debatido no âmbito do Congresso Nacional. É uma matéria que demanda modificação da nossa Constituição Federal e, a partir daí, considero que esse ambiente, o certo, é primeiro discutir isso no Congresso. Maravilha. Muito obrigado pela sua presença, por doar o tempo do senhor pra gente, e a gente deseja boa sorte na próxima gestão, né? E pode contar com a gente aí em tudo que se refere à modernização, desburocratização, simplificação. A gente está à disposição. Bom, eu agradeço aí mais uma vez por essa oportunidade. Foi uma conversa relativamente duradoura, né, que tivemos hoje. Momento muito oportuno, né, para que a gente possa esclarecer um pouco do que pensamos. E fico aqui à disposição em Minas Gerais, sempre disposto a fazer o melhor aí para a nossa instituição. E agradeço também por essa disposição de colaborarem, né? E, por último, ressalto que a diversidade, a forma de pensar, faz parte do nosso ambiente democrático. Então, não somos aqui donos da verdade. Nós temos reflexões profundas sobre alguns pontos abordados aqui em nossa conversa de hoje. Aqueles que pensam diferente, eu os respeito, mas fica aqui registrada a minha posição acerca desses temas. Obrigado e até a próxima. Foi um grande prazer. A gente agradece. E é isso aí, a gente finaliza aqui. E fiquem com Deus. Espero que tenham gostado aí dessa entrevista. Muito obrigado.